Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato e que neste vídeo nós iremos meditar um pouco sobre a necessidade constante da preparação e da capacitação do obreiro e do ministro para servir na obra do Senhor. E se você ficar conosco até o final, nós iremos saber qual a necessidade que o obreiro tem no seu cuidado pessoal. Cuidado com sua vida, com o seu corpo, com a sua mente e com a sua casa. E o que isso reflete na obra do Senhor. No nosso canal Bíblia de Fato, nós temos vários vídeos sobre os obreiros. Vídeos individuais em que nós falamos sobre o diaconato, nós falamos sobre o presbítero, sobre o evangelista, sobre o pastor e sobre o mestre. E também temos sobre os pregadores. Então nós deixaremos aqui nos cards logo acima vários vídeos na sequência, diácono, presbítero, evangelista, pastor e mestre. E também sobre pregadores você vai ver aqui na descrição do vídeo um curso para pregadores iniciantes. Você pode também ter acesso ao PDF desses cursos. Esse assunto também está sendo ministrado nas lições da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2021, na lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Já falamos muito em vídeos anteriores sobre Paulo, sobre o seu chamado, sobre a sua vocação, que é esta inclinação ao sacerdócio, à vida religiosa, entender que é chamado pelo próprio Deus para fazer a vontade de Deus, e que Paulo foi uma ponte na explicação e na teologia da transição da primeira aliança para a segunda aliança, em que o caminho do Espírito ele foi aberto pelo véu que se rasgou, e isso muito bem explicado, dando um certo cisma na igreja de Jerusalém, o que desencadeou no primeiro concílio em Atos capítulo 15, dando poucas restrições aos gentios, porque eles entenderam, por revelação divina, que o mesmo Espírito que veio sobre os judeus, que foram aqueles de onde veio a igreja primeiramente, o caminho, também a igreja alcança todo mundo. Esse é o objetivo macro do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, a partir da igreja de Antioquia, sai fazendo suas viagens. E a cada cidade, Paulo percebe a grande necessidade de, primeiramente, pelo fato dele ter sido capacitado diretamente pelo Senhor no deserto, agora ele, com a sua ciência e o entendimento dado por Deus, capacitar os outros obreiros para darem prosseguimento à obra do ministério. Foi isso que Jesus fez durante todo o seu ministério de um pouco mais de 3 anos. O Senhor capacitou os 12. E nós podemos conferir isso em João capítulo 17, onde o Senhor Jesus Cristo entende que sua obra foi completa, porque ele fez com que os 12 compreendessem que ele foi enviado do Pai. Por isso que ele disse, agora glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo. Então a obra estava concluída. Eles haviam recebido de Cristo o conhecimento fundacional para dar início à igreja. É claro que na morte de Cristo foi para eles surpresa, mas Cristo soprou sobre eles o entendimento das Sagradas Escrituras, Lucas 24 e 45, e eles esperaram a promessa do Pai que desceu em Atos capítulo 2. Em Atos 1,8 está escrito, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A promessa do Pai foi cumprida e a igreja agora tem a presença do Espírito e os dons que foram trazidos e dados pelo próprio Espírito para o que for útil. Então a igreja do Senhor na terra ela é completa de dons espirituais. Ela é cheia de dons espirituais. Isso está à disposição da igreja para aqueles que creem e nasceram de novo. O que não podemos confundir é o chamado para a salvação com o chamado soberano e irresistível de Deus para que seus decretos sejam estabelecidos. Quando nós confundimos uma coisa com outra, nós entendemos que a obra do Senhor e o chamado de Deus é algo voluntário e que eu posso negar a qualquer momento que está tudo bem. Que Deus vai dizer, não, está tudo bem. Se você não quiser fazer o meu ID, se você não quiser cumprir o meu chamamento, não tem problema. Eu chamo outra pessoa. Mas não é assim que acontece. A salvação, o Senhor Jesus Cristo diz, quem tem sede,
que venha a mim e beba. Em Isaías 45, 22, o texto diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. A salvação é Deus dizendo: eu lhe dou de presente, você quer? E o ser humano, quero ou não quero. E quando não quer, o Senhor entrega essas pessoas às suas próprias paixões, porque elas negaram e desprezaram a mensagem da cruz. Porém, quando nós falamos de chamado, é completamente diferente. Moisés, Deus resistiu-lhe à resistência que Moisés demonstrou em relação ao chamado. No capítulo 4 de Êxodo, Deus aparece para tirar a vida de Moisés, porque ele achava que podia fazer a obra de Deus sem circuncidar o seu menino. Êxodo capítulo 4, do 24 ao 26. Deus constrange Jeremias, ele diz que é uma criança, e Deus diz: não diga que você é uma criança, porque aonde eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu te mandar você falar, você vai falar. Nós podemos ver as visões de Ezequiel no capítulo 1, onde Deus aparece e lhe constrange a comer do rolo do livro. Ele come e diz que era lamentações, suspiros e ais. E diz que eu fui muito triste, mas a mão do Senhor era poderosa sobre mim. É o Deus que convence da sua forma. Semelhante a Amós, que disse que eu era apenas cuidador de bois, mas Deus me chamou e eu vim. No Novo Testamento nós temos Paulo constrangendo um fariseu. E o Senhor usa a expressão que você não pode resistir aos meus aguilhões. O aguilhão é uma vara de ferro, que tem duas pontas, uma para frente e outra para trás. Falando do Deus que nos constrange, nos tange aí. E quando nós estamos demais sem freios, esse mesmo Deus também sabe nos puxar e nos parar no momento e na hora certa. A soberania de Deus para chamar até ímpios, levantar até Ciro, que era a luz para os judeus, o Messias para os judeus, para levar os judeus lá da Pérsia, lá da Babilônia, de volta para a terra de Israel. Em Isaías capítulo 41, o texto, que é muito mal utilizado, um ao outro e ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, fala da soberania de Deus sobre as nações. As ilhas são as nações. E Deus chama as nações, e uma diz para a outra: vamos, porque o Senhor chama, porque Ele tem o poder sobre todas as nações. Em Apocalipse 17, 17, diz que Deus pôs no coração deles, eles no contexto são as nações, entregar o poder ao anticristo, para que se cumpram as palavras de Deus. Então, no quesito de ordenar e de chamar, temos um Deus soberano que pode todas as coisas. Ainda sobre o reinado de Acabe, Deus queria constranger, Deus queria trazer juízo sobre Acabe. E ele disse: quem será um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe? E um espírito diz: eu serei. E Deus lhe diz: então vai, porque tu prosperarás na tua obra. Isso é o chamado irresistível e soberano de Deus para que os decretos do Senhor sejam estabelecidos. A salvação não, é um convite amoroso e glorioso. E aqueles que quiserem podem vir, que Deus dará a salvação. João diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele demonstrava uma simultaneidade na missão. Em que sentido? Ele passava nas cidades, ministrava a salvação, as pessoas eram salvas, e ele, como um pastor, enxergava a vocação dessas pessoas. Enxergando a vocação dessas pessoas, ele sentia a necessidade de treinar estas pessoas para dar prosseguimento à obra do Senhor. Ele treinava essas pessoas, deixava algumas pessoas como líderes destas igrejas e saía para outra cidade, levando consigo alguns desses obreiros capacitados. Paulo, falando para Timóteo, diz que ele quis levar Timóteo. E por que ele quis levar Timóteo? Porque na epístola a Timóteo, Paulo mostra o currículo de Timóteo, o seu testemunho, o seu sofrimento, a capacitação que ele tem na palavra. Por isso Timóteo se tornou um dos grandes pastores do Novo Testamento e da igreja da Ásia. E tudo isso demonstra a preocupação com o futuro da igreja que os líderes devem ter. Como os jovens estão sendo treinados? Como o jovem obreiro está sendo treinado? O que um diácono sabe sobre o papel de ser um diácono? Será que o diácono entende que se ele chegar a ser um presbítero, ele não se tornou maior em nada?
apenas está recebendo um reconhecimento da sua estrutura, da sua capacidade na palavra, mas que ele continua sempre sendo um diácono? Será que os jovens pastores, mesmo que passando por todos esses níveis, sabem que ele continua sendo o mesmo diácono, o mesmo servo e o mesmo despenseiro da casa de Deus, onde cuidamos dessa dispensa espiritual, de palavras, de dons espirituais, da comunhão e do amor? Por isso, precisamos meditar sobre o desenvolvimento do obreiro. Existe uma frase filosófica que diz: o envelhecer é natural, porém o amadurecer é opcional. O tempo em que você se entende que é um cristão não determina também um desenvolvimento na maturidade. A maturidade, ela é opcional. Você decide permanecer em meio às provações e sofrimentos na presença do Senhor e há crescimento. Porque Deus prova a fim de aprovar, para depois prover ou providenciar este crescimento espiritual, intelectual e emocional. E quando o obreiro ele percebe isso, e ele busca se capacitar intelectualmente na palavra de Deus, se capacitar como um orador, como alguém que tem uma vida de oração, como alguém que consegue se movimentar em meio a pessoas diferenciadas, pessoas mais fáceis de lidar, pessoas mais complexas de lidar, e até em meio aos próprios lobos e aos próprios inimigos. Isso mostra o desenvolvimento da maturidade deste homem de Deus, e isto é crescimento. Então há uma realidade em nós pararmos e pensar: o obreiro precisa crescer. A Bíblia diz que se servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição. Não está falando de uma posição extra-diácono ou maior que o diácono. Está falando que ele terá diante da igreja e diante de Deus uma ótima e boa posição como um excelente diácono, como um bom obreiro do Senhor que serve na casa do Senhor. E para isso, o líder visionário, ele enxerga a necessidade dos obreiros, a necessidade que a igreja tem. Existem igrejas que não há obreiros que preguem a palavra de Deus. Todos cantam muito bem, todos fazem outras coisas, mas ninguém prega a palavra de Deus. Então há uma necessidade de ensinar essas pessoas a pregar a palavra de Deus. Em Atos capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso, os obreiros daquela cidade conheciam o batismo de João Batista por meio do grande e eloquente pregador Apolo, mas não conheciam o batismo de fogo. Provavelmente já haviam recebido o ensinamento que existe o Messias que batiza com fogo, porque eles conhecem o ensinamento de João, mas não havia tido experiência nesse sentido. É onde Paulo chega, vê a necessidade e faz a pergunta: já fostes batizado com o Espírito Santo? Ele diz: a gente nem conhece o Espírito Santo. Então, a função de Paulo era ensinar sobre o Espírito Santo. Quanto mais ensinamos sobre o Espírito Santo, existe dentro de cada um desejo de ser revestido com o Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, andar cheio do Espírito Santo, trabalhando em si próprio a manutenção desta graça, deste poder, através do temor de Deus. Mas antes de continuarmos, nós queremos convidar você a ser um dos inscritos do nosso canal. Se inscreva no nosso canal com o sino, porque você será sempre notificado de novos vídeos que nós trouxemos aqui para os irmãos. Cada crise que é trabalhada gera vida, gera renovo, gera capacitação. E a cidade de Éfeso, por causa dessa necessidade que havia entre os obreiros, se tornou o expoente, a sede e o centro capacitador dos obreiros. É tanto que Timóteo chegou até a cidade de Éfeso. Paulo está trazendo e preparando os seus melhores obreiros e melhores soldados para fazer a obra do Senhor. Veja qual a importância desta preparação. Porém, esta preparação ela não pode se resumir a um evento. Vamos fazer um evento e nesse evento todos os obreiros serão capacitados. Não só apenas. É maravilhoso termos grandes eventos, onde grandes palestrantes dão ensinamentos profundos sobre a obra ministerial. Porém, precisamos mostrar a consciência do constante preparo, do preparo diário na vida do obreiro. O preparo e a capacitação na consciência da prioridade da família, da consciência da necessidade do crescimento intelectual,
da consciência da necessidade do temor de Deus e de uma vida espiritual ativa e viva. E isso faz com que o obreiro entenda que ele precisa buscar a presença de Deus todos os dias. Ele precisa meditar na palavra de dia e de noite para que ele não tenha do que se envergonhar e maneje bem as Sagradas Escrituras. Segundo Hebreus capítulo 6, o neófito, ele precisa entender sobre os fundamentos da fé cristã como todo o plano de salvação, para depois passar para uma outra fase. Semelhante a Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o dom supremo, Paulo deixa bem claro que se o povo de Deus aprender tudo acerca dos dons espirituais, ele lhes ensinaria um caminho mais excelente. E Paulo era este obreiro excelente, este obreiro completo, então ele tinha muito a ensinar aos novos obreiros. É necessário uma preparação constante da nossa vida. E a motivação para isso é a vocação, a inclinação para o sacerdócio e a vida religiosa que tem na nossa vida o impacto da manifestação de Deus sobre a nossa vida. As manifestações sobrenaturais. Eu ter a certeza que Deus me chamou e para o que Deus de fato me chamou, eu teria essa motivação de sempre estar me preparando. E para que a obra de Deus tenha um grande avanço e tenha um alcance determinado por Deus, Deus sempre prepara o tempo oportuno para cada coisa. Na vinda do Senhor Jesus Cristo e no início da igreja, existia aquilo que em Gálatas fala sobre a plenitude dos tempos, que no contexto cultural da época seria a Pax Romana. Os romanos dominavam toda aquela região, era província de Roma, e agora havia caminhos que levavam a Roma, havia um controle do império sobre tudo, sobre a justiça, sobre as cidades, havia uma segurança para as viagens, coisa que era rara naquela época, havia um domínio dos mares, e isso fez com que essa mensagem do apóstolo dos gentios tivesse uma abertura mundial, tanto que o apóstolo Paulo chegou até a Europa com a mensagem de Cristo. Então Deus plantou a sua semente, mesmo naquela época, até antes de 70 depois de Cristo, a semente do Evangelho estava lançada por todos os lugares. Até a partir do próprio Atos capítulo 2, onde 16 ou 17 nações ali representadas saíram com a chama da mensagem pregada por Pedro e foram para todo aquele mundo de cultura helênica, impactados com a presença do Senhor e com a mensagem de que Deus o fez de Jesus Cristo Senhor. Mas por que o apóstolo Paulo foi tão longe, até chegando a discursar no Areópago em Atenas, em meio àqueles filósofos e a toda aquela cultura da exaltação, da inteligência, da eloquência, da oratória e da retórica? Porque o apóstolo Paulo ele tinha preparo cultural. O apóstolo Paulo conhecia também das filosofias e todo o contexto daquela época. O apóstolo Paulo ele tinha a sua cidadania natural judaica, mas também romana, por ser de Tarso. Então isso fez com que Deus escolhesse também este homem capacitado para fazer a obra do Senhor. Isso desmonta essas frases atuais de pessoas que lutam contra, talvez indiretamente, contra esse preparo do obreiro. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Deus escolhe pessoas de todos os níveis para fazer a sua obra. Deus escolheu os altamente capacitados. Quem eram ele? Moisés, Daniel, o próprio apóstolo Paulo. Mas Deus também usou pessoas que os próprios judeus chamaram eles de indoutos. Não eram doutores, não eram capacitados, como Pedro, como João. E que escreveram esses belíssimos livros. Mas quando comparado a Paulo, Pedro diz que os escritos deles são de difícil compreensão. Então Deus escolhe aqueles que têm maior profundidade e Deus escolhe aqueles que têm menor profundidade, mas também com a mesma revelação. A mesma mensagem que Deus revelou a Pedro sobre os gentios que o Senhor iria purificar, Deus revelou de forma mais profunda a Paulo. E a base de toda a teologia dessa transição da antiga aliança para a nova aliança está no apóstolo Paulo. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos que nós temos. Foram transmissões ao vivo sobre o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor e o mestre.
nós não iremos neste vídeo detalhar sobre a obra de cada um deles para que o vídeo não fique muito extenso. Porém, sabendo de toda essa necessidade, Paulo, tanto em 1 Timóteo 3 como em Tito capítulo 1, mostrou qual deve ser as qualificações para aqueles que desejam o episcopado, que desejam o sacerdócio. Pois ser ministro da casa de Deus não é apenas uma questão de desejar. Porque Paulo, em 1 Timóteo, ele inicia o texto dizendo que esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se ficarmos até aí, nós podemos pensar, estou desejando algo excelente que é servir ao Senhor. Mas as coisas não param por aí. O apóstolo Paulo continua dizendo, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ele mostra que não é só o desejo de ser, é também precisa ter as qualificações necessárias para ser chamado para esta obra, ser reconhecido pelo conjunto de líderes que o Senhor colocou na igreja para servir a Deus como o diácono, como o presbítero, como o evangelista, como o mestre, como o pastor. E essas prerrogativas desses ministros são marido de uma mulher, vigilante, honesto, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, mas moderador, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa e seus filhos respeitem ele, e também relacionado a não ser alguém muito novo na fé, ou seja, sem experiência. É preciso ter tido experiências com Deus Todo-Poderoso, porque pode cometer a tentação de ficar vaidoso. E se ficar vaidoso, automaticamente ele precisará ser retirado. E quem retira, o Deus que coloca no trono, é o próprio Deus que retira do trono. Ele continua o texto, dando as qualificações para o diácono a partir do versículo 8. E quando ele parte também para as mulheres, dentro desse contexto, ele diz, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E ele para aí nessa qualificação que as mulheres têm, deixando bem claro, não só nesse texto, mas em muitos outros, que existe papéis diferenciados dentro da casa do Senhor. E a mulher não foi chamada para ser uma presbítera. E nós temos um vídeo no nosso canal, que é o vídeo sobre o pastorado feminino. E eu desejo que você vá lá no nosso canal, procure este vídeo, porque nós mostramos 10 características que impedem o pastorado feminino. Uma vez o obreiro capacitado por Deus e pela busca incessante desta qualificação, ele terá condições de lutar contra um grande desafio da igreja naquela época, que eram os judaizantes e os gnósticos. Os judaizantes eram aqueles judeus que tinham uma dificuldade muito grande de se desprender da lei mosaica em relação à salvação. Eles queriam colocar os ritos e as leis cerimoniais para os gentios e também para a igreja, consequentemente. E isso, de maneira alguma, poderia ser aceita. E era necessário combater tudo isso. Esses judaizantes não ficaram só nos tempos bíblicos, eles existem hoje do mesmo jeito. Muitos introduzidos na igreja estão transformando as igrejas em verdadeiras sinagogas. E a salvação está em Cristo Jesus. E nenhum rito exterior pode melhorar ou é a completude da salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Da mesma maneira também, o gnosticismo, que era aqueles que entendiam que a obra suprema de Deus é direcionada ao Espírito. Tudo aquilo que você fizer no seu corpo, se você se entregar às suas paixões, visto que a cultura greco-romana se entregava ao bacanal, ao vinho, à prostituição, a relações sexuais ilícitas, então esses gnósticos, mesmo sendo cristãos, eles queriam viver uma vida dissoluta e dizendo que no fim Deus aperfeiçoará o Espírito, porque para ele nós viveremos só no Espírito. Isto negava que Cristo se tornou um homem, ou seja, de que Deus não era 100% homem, nem 100% Deus em Jesus Cristo. E o apóstolo João, tanto no Evangelho como nas suas 3 epístolas, combatem esse movimento. Em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, João diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo.
Veja a necessidade que nós temos de procurar se capacitar, conhecer os desafios e os inimigos da igreja para que nós possamos defender a causa do Evangelho. E mostrando a necessidade que nós temos de conservar também o nosso corpo para Deus, Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 5,23, ele diz: e todo o vosso corpo e alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer só o nosso coração, Deus quer a nossa vida completa. O homem integral, ele é tratado pelo Deus Todo-Poderoso. E para nós finalizarmos, responder à pergunta do início: qual a necessidade que nós temos do nosso cuidado com a nossa vida pessoal? É claro que ministério, ele fala de renúncia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, em Atos 20 e 24, ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que lhe foi proposto. Isso não significa que não ter a sua vida por preciosa, você vai trabalhar na obra de Deus para ficar doente, você vai desprezar a sua família completamente e ter problemas com a esposa, problema com os filhos para fazer a obra de Deus. Não é isso que a igreja promove. A igreja foi feita e está estabelecida para edificar as famílias e fortalecer as famílias. É por isso que a coerência e a moderação do obreiro vai fazer com que ele seja salvo de muitas coisas que ele mesmo, pela falta de sabedoria e de moderação, pode trazer prejuízo para dentro da sua própria casa. Veja o que o apóstolo João diz bem no prólogo da sua terceira epístola. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A necessidade que nós precisamos ter em cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Porque se nós estivermos bem, tudo aquilo que nós venhamos a fazer também sairá bem. Vamos dar algum exemplo? O pregador está pregando, só que ele está com muito sono. Ele está com muito sono porque ele marcou a agenda para amanhã, ele marcou a agenda para a tarde, ele marcou a agenda para a noite, ele vai até a uma vigília depois. A falta de moderação e de controle naquilo que faz com que ele não tenha tempo para si. Ele está pregando triste, todo cabisbaixo, porque ele está com muito sono. Não se alimentar bem também é uma outra coisa que dificulta até o raciocínio. Estudar com fome, aqui eu não falo do jejum, mas estudar por falta de comida, porque não deu para comer, não teve tempo. Cuidar da nossa mente é necessário para estarmos bem. Estando bem, nós temos condições para aconselhar as pessoas. Estar bem mentalmente é estar bem nos relacionamentos, estar bem na amizade, estar bem com todas as pessoas dentro de casa, estar bem com a leitura das Sagradas Escrituras diariamente, estar bem com a oração diante de Deus, colocando todas as nossas ansiedades diante do Senhor. E isso faz com que nós estejamos mentalmente bem. Isso não exclui as tribulações da vida e as dificuldades e as perturbações que também existem e são comuns na vida cristã. Mas tudo isso é vencido e é superado pela vida da oração. Cuidar da saúde e cuidar do corpo. Não ter uma fé ignorante, uma fé em que nega os medicamentos, uma fé em que nega o plano de saúde, uma fé em que nega ir ao médico, faz com que se morra mais cedo também. Pela soberania de Deus, o Senhor Jesus Cristo continua curando toda e qualquer enfermidade, mas já está determinado pelo pecado original que nós iremos à sepultura, mas no arrebatamento da igreja, Deus irá nos ressuscitar. Veja que o apóstolo fala aqui de corpo e alma, corpo e mente, as coisas mais naturais, porque espiritualmente eles já estavam bem. Eles sabiam que eram servos de Deus, obedientes, que faziam a obra do Senhor. Veja que há uma harmonia entre esses três elementos, que são o corpo, a alma e o espírito, que Paulo exorta a serem conservados e irrepreensíveis. Ter uma mente boa, ter um corpo saudável e também ter uma vida espiritual em dia com Deus, no sentido de consagração e de vida de santidade. Isso faz com que este obreiro ele seja completo no sentido de estar vivo e pronto para fazer a vontade de Deus. E aqui eu me direciono, para finalizar este vídeo, a
a minha palavra aos jovens obreiros, aos médios e aos mais velhos obreiros, a termos cuidado com a nossa vida aqui nesta terra, a ter uma vida familiar em harmonia e priorizando a família e entendendo que a vocação ela veio de Deus. O Senhor nos chamou, a igreja reconhece. A unção, a sabedoria, ela vem do alto. Um planta, outro rega, mas o crescimento só quem dá é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de ser um inscrito, não se esqueça de compartilhar este vídeo, também para todos que trabalham na Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. E o meu desejo é que vá bem, e que tenha saúde, e que também vá bem a tua alma. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.